Olá, tudo bem? Eu sou Manuel Elídio Rosa, sou bancário do Banco Itaú, sou diretor dos Sindicatos Bancários de São Paulo e sou da direção da Intersindical. Hoje estamos iniciando aqui o nosso podcast Papo de Bancário e vamos falar de um assunto extremamente importante para a categoria bancária e tenho aqui como convidado o João Paulo, que é um diretor do Sindicato Bancário de São Paulo, funcionário do Bradesco e está lotado, né, João, na Cidade de Deus. E a Beatriz, né, todo mundo conhece por Bia, bancária do Santander, que está lotada no Radar, né, no prédio do Radar. E eu quero iniciar esse bate-papo com vocês. Primeiramente, essa discussão da PLR, ela preocupa e é importante para todos os bancários. Queria, João, que você começasse falando como é a PLR, quem recebe, quem não recebe, como esse direito aconteceu na categoria. Todos os trabalhadores recebem, são alguns trabalhadores só que recebem. Você, evidentemente, para receber a PLR precisa ter lucro, né? O banco tem que ter lucro. E aí iniciaria o debate com vocês dois sobre a PLR. Bom, primeiro agradecer por estar aqui. Eu peço para o pessoal que está acompanhando esse Papo dos Bancários para acompanhar até o fim. Convido a ouvir os novos programas que vão ser apresentados. Dar meu oi para a Bia e para o Mané, repetindo para vocês também que estão acompanhando o nosso podcast. Mané, é bem interessante essa questão da participação nos lucros. Por quê? Porque que a gente chama de PLR, né? O pessoal já chama de PLR, que é a participação nos lucros e resultados. Por quê? Porque, apesar de ser lei, está na Constituição Federal, essa é a Lei 10.101, uma boa parcela dos trabalhadores do Brasil não recebe ou conhece de ouvir dizer. A categoria bancária, realmente, a maior parte dela, todos, conhece e recebe a PLR. E aí tem algumas diferenças, que é pela própria convenção coletiva, que regula isso, que inclusive por lei estabelece que tem que ser regulado por convenção coletiva. Ela tem alguns bancos recebem um valor maior, outro menor, e é muito importante ressaltar porque, dentro da sua pergunta, é o seguinte: primeiro, a PLR, os bancários recebem porque realmente eles trabalham muito. O pessoal acha que bancário só trabalha da hora que a agência abre ao horário que fecha. Não sabe que o bancário já está lá antes, fica depois, que há bancários que trabalham em vários horários, inclusive à noite. Para quê? Para que realmente as pessoas possam ter um trabalho, o serviço bancário prestado, né, na verdade, e dar lucratividade para o banco. O outro é que os bancários recebem a PLR hoje, nesse valor que recebem, por quê? Porque muita luta. Os bancários lutaram. Do que iniciou em 95 a hoje, houve muita luta dos bancários mesmo para poder chegar nisso. Mas eu vou até pedir ajuda da Bia, para inclusive ela dar assim, a contribuição dela para as pessoas entenderem o que é a PLR, como que a PLR funciona, ou às vezes não satisfaz a categoria bancária, né, dentro do que ele produz. É verdade, obrigada aí ao meu amigo, né, uma honra estar aqui dividindo a mesa, né, com o João aí, com o Mané Gabeira, mais conhecido como Mané Gabeira, né, como eu sou conhecida como Bia, ele é como Manuel Gabeira. E é uma honra poder estar aqui, né, tendo esse bate-papo aí com vocês. A nossa categoria, né, o debate, na verdade, somos uma das primeiras categorias que teve a PLR, né, que adquiriu, né, a participação nos lucros e resultados. Eu não sei se vocês sabem, mas a partir da década de 1990 é que começou o debate para, em 95, a gente ter conseguido essa conquista, né, igual o João falou, através de muita luta, mobilização da nossa categoria, né, e aí a gente conseguiu que fosse incluído na nossa convenção coletiva, né, João? E é muito importante para o trabalhador, porque
nem todos as categorias recebem, né? Nem todos os trabalhadores, infelizmente, recebem. Né? E é muito importante, por quê? Porque com isso a gente consegue, de certa forma, né? É só uma parcela, né, desses lucros, né? Não que eu acho que seja justo, né? Mas através da nossa mobilização a gente sempre vai avançando, né? Sempre vamos avançando. E graças a isso a gente consegue, de certa forma, inserir na economia, movimentar a economia, né? A gente consegue adquirir mais serviços, produtos, né? Querendo ou não ajuda a pagar nossas contas. A gente sabe que não é fácil, né, para sustentar uma casa, uma família. Então, tem todas essas questões aí que se deve se levar em conta, e é muito importante este programa que, reforçando que foi graças à nossa luta, né, que conseguimos. Eu queria fazer uma pequena pergunta, João. Nós sabemos que essa PLR ela é diferenciada de banco a banco. E aí quero fazer uma pergunta particular. Eu sei que você, como funcionário do Bradesco, você teve uma realidade esse ano onde a PLR de vocês diminuiu. Evidente, vocês tinham todo um trabalho, todo mundo esperava receber um certo montante, e esse montante diminuiu. Aos companheiros do Bradesco, que você falasse um pouco sobre essa questão do Bradesco, porque eu sinto que tem muita gente preocupada, muita gente tem questionado por que caiu tanto a PLR do Bradesco, né? Então, Mané, esse ano, pela primeira vez, desde que estabeleceu a PLR, os funcionários do Bradesco não vão receber o valor que a gente chama de cheio, né, que é o teto do que é previsto na convenção coletiva da PLR. As razões são várias, inclusive ainda está em análise. Teve o balanço agora do banco, o atual presidente, que é o senhor Noronha, apresentou um cenário. E pelo que deu para perceber, pelo entendimento, inclusive está sob análise ainda, o pessoal está tentando entender, teve vários fatores. O principal, e ainda é decorrente da própria pandemia, teve um recuo no oferecimento de crédito. O Bradesco tem esse nicho, né, de trabalhar muito com oferecimento de crédito, mas teve uma redução nesse oferecimento. E também tem a questão do PDD, que é o quê? Que é as provisões para devedores duvidosos. Com todo o cenário que aconteceu, o banco aumentou o provisionamento. Quando ele retira esse dinheiro do seu lucro e guarda e faz essa provisão, essa guarda para, em caso de algum débito não ser sanado, o banco tem o dinheiro já guardado. Então, foi tirado por torno de 22%. Isso deu uma quebra. Deu a quebra na contabilidade total, e a gente teve essa infeliz notícia, né? Porque nunca os bancários do Bradesco deixam de produzir, inclusive são extremamente dedicados, e tiveram essa péssima notícia, né? Agora são vários fatores, a gente precisa analisar melhor para poder, inclusive, procurar mecanismos para que não volte a acontecer, né? Mas, assim, ressaltar isso. Se houve uma quebra, não foi por falta de empenho dos trabalhadores, dos funcionários do Bradesco. Na verdade, por razões além da força deles, além do controle que eles poderiam ter. Bia, eu faria uma pergunta para você. A minha companheira também é bancária do Bradesco, e a gente sabe, como bancário, a gente usa a PLR para pagar as dívidas, para cobrir o cheque especial, para pagar as prestações dos financiamentos. E a minha mulher, esse ano, o ano letivo, a gente tem despesa com o uniforme dos filhos, e eu sempre ouço o comentário dela, que vai ter que comprar o uniforme, vai ter que comprar vestimenta para a nossa filha, que está em idade escolar. Que você falasse um pouco também dessa despesa que as mulheres da nossa categoria, que são a maioria da nossa categoria, têm, e esse gasto que a gente tem, que a gente usufrui da PLR para acertar aqui os nossos gastos.
Oh, bacana, Mané. A minha vida não é diferente da sua esposa, sua companheira, porque sou mãe de 2 filhos, né? Então, eu sei muito bem isso que ela acaba sentindo, né? Que acaba refletindo para nós mulheres, né? Querendo ou não, a gente tem um pouco da nossa preocupação. Eu não sei se é nosso se fica legado apenas porque para nós, né, fica encarregado a nós, mas esse sentido de que a nossa preocupação, né, em relação a adquirir, querendo ou não, né, melhores condições para os nossos filhos, né, para os nossos companheiros, né, para a gente poder também, agora no começo do ano, a gente sabe o quanto que a gente acaba tendo gastos, né, principalmente aí com matrícula escolar, né, e entre outros gastos que a gente tem que estar suprindo, né? Então, acho que a PLR, ela vem nesse momento muito importante, né? A gente sabe que na nossa categoria, nós somos em torno de 52% das mulheres, né? Isso daí me alegra muito, né? Apesar de que é muita luta, né? E assim, mas mesmo assim, a gente pode analisar para um outro perfil, né? Que em média de 57% ainda ganha menos do que os homens. Então, provavelmente, muitas das mulheres estão ganhando salários inferiores aos homens. Então, mas é a luta que a gente faz diária, né, para a gente estar avançando nesse sentido. Mas é muito importante, porque com esse dinheiro da PLR a gente consegue pagar ou prestações, né, que estejam atrasadas, né, porque a gente sabe que a vida de brasileiro não é fácil, né, João? É vida de boleto, né? Começa é. Começa com bem, não é à toa. A gente já até compromete, né? Já está comprometido. A PLR a gente fica sabendo, né? Já faz a programação, né, do ano inteiro. Então, assim, e a PLR ela paga em 2 parcelas, né, João? Correto, exatamente. E assim, a primeira parcela, ela é antecipada, né? Para a nossa categoria, mais ou menos dia 30 de setembro, né? Isso, na data base. Data base. E a segunda parcela a gente recebe agora até, no máximo, a gente recebeu, na verdade, até 1º de março, né? Isso. O pessoal de banco privado, o calendário é esse. Já os bancos públicos têm data diferente. Mas graças à pressão do movimento sindical, foram pagos todos até 1º de março. É verdade. Eu queria, João, que você falasse um pouco. A gente sabe que há uma diferença da PLR entre os bancos privados e os bancos públicos. Além da lucratividade, os bancos públicos têm algumas diferenças, tem a PLR social, que você falasse um pouco. Nós sabemos que esse ano na categoria os companheiros aí do Banco do Brasil estão recebendo uma boa PLR. Que você falasse um pouco aí dessa diferença aí dos bancos privados e os bancos públicos. Bom, Mané, antes de entrar nessa questão, eu queria só reforçar o que a Bia disse, que para que serve, para que boa parte da categoria até usa a PLR, né? É realmente para pagar a dívida. E aí a gente tem a questão do IPTU, tem o IPVA, tem uma sequência de débitos que vão surgindo no começo do ano que a gente utiliza, que a categoria usa. Não à toa, com a PLR, esse último balanço, vai movimentar a economia em torno de 7 bilhões, mais de 7 bilhões. Então, a PLR ela é importante não só para os bancários, a categoria bancária, mas é importante para a própria economia e para a própria sociedade, porque acaba gerando mais empregos, ou preservando vários empregos. Para os companheiros de banco público, o Banco do Brasil e da própria Caixa Econômica Federal, queria dar os parabéns. Por quê? Porque não é o valor que a gente entende que recompensaria ou reconheceria a produtividade, o empenho deles, principalmente a Caixa durante o período da pandemia, que eles foram heróis, mas reconhece o serviço que eles prestam para a sociedade brasileira, que em boa parte não é reconhecida por alguns setores. A PLR da Caixa, além da regra básica, ela ainda tem um percentual que a gente chama de PL social, que é 4% em cima do lucro líquido da empresa. Além do que já é estabelecido a PLR geral dos bancos privados, eles ainda têm mais 4%. O Banco do Brasil também tem os 4% em cima do lucro líquido da empresa, somando a regra geral da categoria bancária.
E entendo que é extremamente justo. É extremamente justo pelo trabalho que eles prestam à sociedade. É um reconhecimento que tem que ser dado aos companheiros mesmo. Queria fazer, pode ser para qualquer um dos dois, sobre a PLR. Me parece que as grandes categorias, vocês poderiam comentar, que recebe. Me parece que a categoria bancária foi uma das primeiras categorias a negociar a PLR, né? Que vocês comentassem. Eu sei que eu tenho parentes meus que trabalham no comércio, é uma PLR muito pequena, um valor bem pequeno, e a gente tem conhecimento da PLR dos bancários, petroleiro. Vocês poderiam comentar sobre as categorias que recebem essa PLR. Quer começar, Bia? Pode dar. Bom, por mim, o que eu posso dizer é o seguinte: a categoria bancária foi a primeira que conseguiu registrar, negociar, colocar em convenção coletiva, inclusive para garantir, né, principalmente com a questão da reforma trabalhista de 2017, a gente ter assegurado a PLR por causa da nossa convenção coletiva. Foi a primeira categoria que conseguiu fazer essa inclusão. Mais detalhes sobre as demais categorias, Mané, eu não tenho. Eu sei que as categorias que conseguem se organizar melhor, que conseguem fazer a luta melhor, eles conseguem fazer garantir esse direito da PLR, porque, como eu disse inicialmente, tem uma lei que diz que da PLR, a Constituição Federal fala dessa questão da PLR, mas tem várias categorias que não recebem, os valores não correspondem minimamente ao que o trabalhador produziu. Entre eles tem uma questão... Tem os comerciários, tem várias categorias que os comerciários recebem um valor que eu entendo que, pelo que eles produzem, é muito aquém. Agora, tem categorias que não recebem nada, que sabe da PLR por ouvir dizer, né? Que é mais ou menos que a gente brinca da questão da cabeça de bacalhau. Então, é necessário, inclusive, a gente repensar essa questão, porque as empresas acabam não repassando para os seus trabalhadores o que eles produzem, nem minimamente, né? Porque é extremamente injusto. Assim, mais detalhes sobre as outras convenções coletivas ou sobre as outras PLRs, eu não tenho muito detalhes para poder comentar. Em relação às demais categorias, também acho que eu não tenho muitas informações, né, precisas para poder estar passando, né? Mas eu reforço que é uma importante, né, conquista que é graças à mobilização. E a mobilização não é apenas dos sindicatos, mas assim dos trabalhadores. Então, para a gente realmente avançar nessas pautas, é muito importante, né, que os trabalhadores eles tenham a consciência de que eles precisam também se mobilizar, também se ajuntar a essa luta, né? O sindicato ele não é composto apenas pelo sindicalista, digamos assim. Ele é composto, lógico, por todos os trabalhadores, não é mesmo, João Paulo? Correto. Bem lembrando essa questão da disputa, da luta. A primeira PLR foi pagar aos bancários, era apenas 72% do salário, mais R$200, que era a remuneração fixa. Hoje a gente mudou, conquistou, ampliou muito. Ainda é aquém do que a gente produz, é aquém do que o bancário faz por merecer, mas é importante o que a Bia disse. Primeiro que a gente conseguiu avançar bastante na última negociação de 2022, e a gente precisa continuar se organizando e lutando para avançar mais ainda, porque a gente faz por merecer. Até porque o bancário produz, trabalha, e além de ser uma questão social do trabalho que ele presta, tem a questão da própria remuneração para a sobrevivência dele e da sua própria família. Porque tem uma despesa, por exemplo, a gente olha para os bancários, as pessoas olham para os bancários e não vê, por exemplo, a despesa que o bancário precisa ter com vestimenta, ou as bancárias, que a Bia está colocando muito bem, a questão que ela gasta com a imagem, porque não dá para fazer uma visita a uma agência, ou trabalhar, melhor dizendo, chegar um cliente e ver a pessoa, o banco cobra uma imagem da gente. E essa imagem tem um custo, uma despesa. E essa despesa nem sempre é remunerada de forma corretamente, ou suficiente, ou justamente. Bem falado, porque querendo ou não, né, para nós mulheres temos que gastar com unha, cabelo, vestimenta, o gasto é bem maior, né? Então tem essas questões aí que o João apontou muito bem, que acaba, querendo ou não, para a mulher, acaba gastando mais, digamos assim. Eu queria fazer uma pergunta para vocês dois.
a gente sabe que a PLR, a gente negocia ela, a gente recebe ela 2 vezes ao ano. Na nossa database, em setembro e no mês de fevereiro. A gente costuma dizer, né, João? Nós temos o 13º, é o 14º e o 15º salário. Me parece que já tem dado mais de 2 salários, né, João? 14º e 15º. Que vocês comentassem um pouquinho o fato da gente estar recebendo em 2 parcelas e existe uma questão contábil, né, que nós recebemos a primeira parcela na database em setembro, aí você espera o fechamento do balanço, né, do banco, para a gente receber a segunda parcela em fevereiro. Que vocês falarem um pouco dessa questão dessas 2 parcelas, né, que a gente o nosso 14º e 15º salário. Às vezes dá mais, né? Tem momentos que às vezes até dá o 16º salário, né? Pessoal do Banco do Brasil que eu diga, né? É um comentário. Com certeza, com certeza. Eles, inclusive, fizeram por onde, né? Se eu não me engano, é um lucro recorde que os bancários do Banco do Brasil construíram, assim como o da Caixa. Parece que o balanço de 2020, não me recordo os números precisos, mas pelo que eu dei uma lida, são lucros recorde de todos os 2 bancos. Mano, a divisão inclusive, acho que favorece os bancários. Primeiro, que a gente chama de segunda parcela, é o fechamento do balanço, né? Você colocou muito bem, é o fechamento do balanço e a hora que a gente sabe realmente qual foi a lucratividade daquele banco, o resultado que aquele banco apresentou para poder fazer o pagamento para os bancários. A projeção vem numa data muito, como que eu vou dizer, muito apropriada, porque chega próximo, pouco antes do Natal, próximo das festas e ajuda os bancários a se organizar. Eu acho que é uma boa organização que tem o formato que hoje tem. Os bancários se adaptaram muito bem a ela. Estão contemplados até agora, pelo que dá para entender, os bancários também contemplados na sua própria rotina diária, né? Porque aí você colocou, olha, tem a questão do 13º, mas até chegar ao 13º, a gente sabe como que é o salário do bancário, né? Por mais que as pessoas achem, é uma categoria que a remuneração não é compatível com o que ele produz. É essa questão que está colocada e que a gente vai discutir agora, a gente discute todo ano, que se faz necessário discutir na campanha salarial. Há uma melhor remuneração, uma melhor condição de trabalho, para a gente poder, inclusive, com uma melhor condição de trabalho, uma boa remuneração, a gente poder ter uma melhor PLR, né? Porque para você trabalhar, produzir bem, você precisa ter boas condições. Não, e aí eu acho que eu posso fazer um comentário com vocês aí sobre, na realidade, o lucro recorde, né, do sistema financeiro. Tanto o lucro do Banco do Brasil, mais de 26 bilhões, né, e o lucro do Itaú são lucros recorde. E isso se refletiu, né, na nossa PLR, né, tanto na PLR do Banco do Brasil como na PLR do Itaú. Então, essa tem sido uma conquista importante, né, da categoria, e eu gostaria que vocês comentassem, porque a PLR que nós negociamos pelo sindicato é a PLR coletiva, que ela consegue garantir os direitos de todos os bancários. Há agora aquelas PLRs que estão vinculadas à produtividade, então a pessoa tem que vender produtos, se não vender, não recebe, a chamada remuneração variável. Então, a importância da gente fortalecer a PLR que é negociada via sindicato, porque ela é coletiva, né? Na medida que você tem um balanço positivo, que você tem o lucro, todo mundo vai receber. Agora, a PLR variável vai depender um pouco da questão da pessoa, né? Você vai ter que vender o produto, você vai ter que cumprir uma série, os chamados programas próprios, né? Que a maioria dos bancos tem, né? Que vocês falassem um pouquinho, João, da nossa PLR coletiva. Eu
Posso tomar a frente? Fique à só pra- vontade. O Santander, né, Mané? Eu não sei se você sabe, né? O coletivo do Santander, na verdade, teve uma conquista, né? A gente tem um diferencial, acho que também não são todos os bancos, né? Mas acredito que o Itaú também tenha esse programa próprio, né? Isso. A PPRS, né? É. Então acaba complementando, além da PLR, o trabalhador ele também tem esse outro programa próprio que ele acaba ajudando na sua remuneração. Então também é específico. Tem algumas peculiaridades de cada banco que no caso no Bradesco o João pode estar dando mais informes, né? Acho que é uma luta que a gente vai fazendo constante, né? Não sei se o Bradesco tem, João? Não, o Bradesco não tem. O Bradesco ainda não tem, né? Mas é uma luta constante que eu acredito que sempre está sendo levado aí na mesa, né? Para você, uma luta que vocês fazem, não é verdade? Então, Bia, eu vou falar minha opinião muito pessoal. Eu entendo que a gente vive em sociedade e numa sociedade tem que priorizar sempre o que é coletivo, o que é para todos. Eu, pessoalmente, eu não vejo com simpatia essa questão da remuneração quando você individualiza. Primeiro, por quê? Porque para mim produzir, eu dependo de todos os demais trabalhadores, inclusive às vezes nem trabalhadores que nem são reconhecidos como bancário, que infelizmente nessa lógica de terceirizar, ele presta serviço para o sistema financeiro, presta serviço para aquela instituição financeira e não recebe e não é protegido por convenções coletivas dos bancários. Então, eu pessoalmente, eu entendo que tem que construir outras formas de reconhecer, e primeiro incluir essas pessoas, que quem trabalha em banco, na minha opinião, bancário é. E a questão das remunerações por produtividade, elas têm que ser coletivas. Porque, veja bem, se eu passo por uma situação pessoal, eu deixo de ajudar a construir o lucro daquela instituição? Não, mas às vezes eu enfrento uma dificuldade, uma limitação no período por questões pessoais, porque todos somos humanos, todos podemos passar por alguma dificuldade. E eu não acho justo que a pessoa seja penalizada duas vezes. Primeiro com a dificuldade que ela teve na vida pessoal dela e outra na profissional. Até porque ele ajudou na construção daquela lucratividade. Para mim, eu entendo que, por exemplo, mecanismos em que ampliam a distribuição daqueles valores que foram construídos de forma coletiva são muito mais, a longo prazo, são muito melhores enquanto categoria e enquanto pessoa. Por quê? Porque às vezes a pessoa fica se empenhando para conseguir atingir aquela produtividade, para ter a remuneração que é individualizada, e ela acaba incentivando o adoecimento. E que às vezes, muitas das vezes, é vendido como a tal da meritocracia. Que Ex- nós sabemos que de meritocracia... Exatamente. Porque cai nisso que eu estava na minha visão, que é aquela coisa de você individualizar uma coisa que é coletiva. A gente trabalha em banco. Quem consegue fazer uma rotina sem depender de outro colega, de outro departamento, de outro local, daquela mesma instituição, para poder cumprir aquela atividade, uma venda de um produto, uma prestação de serviço para a sociedade, eu dependo de outros companheiros, dependo de outras rotinas para isso. Então não tem como você falar, olha, construir uma lucratividade ou construir algum lucro para uma instituição, um resultado, eu apenas. Na verdade, sou eu e os demais bancários. Inclusive, às vezes, a construção se dá até com bancários de outros bancos. A gente tem a questão da transferência bancária, tem tudo isso que não é só eu, não é só uma instituição. São várias instituições que acabam tarifando ou gerando lucro para uma instituição. Então, pessoalmente, é uma coisa muito pessoal. Eu não concordo, entendo que a gente tem que construir mecanismo que distribua a lucratividade, sempre pensando no coletivo, até para preservar a saúde dos bancários. E falando sobre a terceirização, eu não sei se vocês sabem, né? Lógico que vocês sabem, mas assim, não sei se nossos ouvintes sabem, né? Mas o Santander, né, o que vem aí em massa, né, terceirizando, né? Então, eu vou te dar um exemplo do que está acontecendo. O pessoal que foi para a SX-TUS, eles não recebem a PLR. A PLR, na verdade, é de acordo com a meritocracia. Então, por aí você já vê, é uma grande perda, né? Se a gente for parar para analisar, né? Porque, por ser por meritocracia, ele vai ter que
Você tem que falar, na verdade, vamos falar português bem claro. O sujeito tem que. O chefe tem que topar com a cara do sujeito. Muitas das vezes. Então, assim, é complicado, né, nessa situação. E eles trazem os mesmos resultados que os bancários trazem, né? Eles são bancários de fato, né? Porque, igual você falou, se ele trabalha no banco, bancário é. Então, eles deveriam realmente receber a participação dos lucros e resultados, né? Que é por direito, né? Se eles trouxeram, eles recebem uma parte dos lucros que eles deram para a instituição, não é? Eu acho, aí dizendo para vocês, é muito importante esse papo que a gente está tendo com os bancários, com os trabalhadores do sistema financeiro. A gente sabe que a lucratividade do sistema é sempre muito grande, ano após ano. Agora, você falou uma coisa importante, João. Essa lucratividade é porque a produtividade do trabalhador ela tem que aumentar ano após ano. Então, aquela história que você vê, a gente tinha agência bancária com 20, 30 bancários, hoje você vai numa agência bancária, tem 5, 6, 7 bancários. Você vai olhar, o número de correntistas é o mesmo. O número de produtos, você vendia 10 produtos, hoje você vende 25, 30. Então, a produtividade é imensa. Isso demonstra, João, que esse ano nós teremos uma campanha salarial bastante dura, onde nós temos que reivindicar a parte do nosso bolo, mas também temos outras reivindicações, né, João? Como melhores condições de trabalho, o excesso de adoecido na categoria e essa conquista nossa que é a PLR. Que se vocês falassem um pouco desse ano, que vai ter que ser um ano de muita mobilização, de muita conversa com a população, porque o bancário tem trabalhado muito. Temos recebido os nossos direitos, mas nós temos trabalhado muito e o lucro do sistema está aumentando ano após ano, né, João? Mano, questão de lucratividade, na verdade, dizem que nenhum sistema financeiro lucra tanto quanto o sistema financeiro brasileiro. A lucratividade é muito alta. Tanto que a gente fala do Bradesco, mas o Bradesco não deu prejuízo. Na verdade, a lucratividade do banco foi altíssima. Então, quando a gente... Assim, acho que é muito importante a gente fazer esse destaque. É o quê? Quem produz a lucratividade? Quem produz a lucratividade são os bancários. E agora a gente tem que discutir essa campanha salarial. Acho que é essencial discutir as condições de trabalho para os bancários. E o respeito à jornada do trabalho, as condições de trabalho. Por quê? Para a lucratividade ser mantida, mas mantendo o profissional. É isso que a gente tem que ser, o que tem que ser entendido é isso. Que, como a Bia colocou muito bem em vários pontos aqui da nossa conversa, a Bia colocou, e é importante ressaltar, a questão de organizar, dos bancários conversarem, porque o sindicato não é uma instituição que ela é construída, que ela tem a força com a categoria. A categoria vir, participar, conversar, para a gente poder avançar, continuar avançando. Todos os direitos dos bancários, inclusive os bancos apresentam como benesses, não são benesses. Foram conquistas geradas por lutas. Umas foram greve, outras foram outros tipos de luta que garantiram. E a gente começa desde a mais emblemática, que é a questão da jornada de 6 horas, a questão dos vales alimentação e refeição. Então, tudo o que você ouvir falar, você que está nos ouvindo, procurar, olha a Convenção dos Bancários, você vai encontrar, tudo foi feito com luta, com organização, e é importante colocar isso. Esse ano não vai ser diferente dos outros. Vai ter necessidade dessa organização e dessa luta. Então, vocês que estão nos ouvindo nosso podcast, e é bancário, entre em contato com o sindicato, conversa com alguém que visita o seu local de trabalho, e comece a se inteirar e acompanhar. Por quê? Porque a nossa luta não é só para preservar os direitos, a gente precisa preservar os nossos direitos, avançar em mais direitos, que ajude a preservar o quê? A pessoa enquanto profissional, a pessoa enquanto pessoa, e preserve a saúde da própria família. Porque quem tem uma pessoa adoecida em casa só sabe como isso afeta
a vida da própria família. Então, o que eu podia dizer da campanha que eu vejo iniciando é isso. É que vai ser necessário, mais uma vez, a categoria se organizar e ajudar nessa negociação. Eu queria, Bia, que você falasse um pouquinho. A gente sabe que mesmo o Banco Santander tendo tido esse lucro imenso, ano após ano, ele é um banco que tem insistido muito nessa questão das terceirizações. Eu vi o sindicato fazendo várias campanhas. A gente sabe que é o mesmo bancário que sai do banco, fica trabalhando na mesma empresa, às vezes no mesmo local. E essa campanha que o sindicato está fazendo, porque além de manter os nossos direitos, nós também temos que denunciar essa fraude que fazem com o trabalhador bancário. Aquela velha história, né, Bia? Quem trabalha no banco, bancário é. Quem trabalha na padaria é padeiro. Exatamente. Independente se ele está assando pão, se ele é padeiro. Então, a gente sabe que a profissão do bancário, a categoria bancária, tem sido fraudada ultimamente, especialmente pelo Santander. A gente sabe que o Santander, sendo um banco estrangeiro, a metade do lucro do Santander Brasil representa a metade do lucro mundial do banco. Então, a situação aqui no Brasil para o Banco Santander é um mar de rosas. Então, que você falasse um pouco sobre essa questão da fraude que o banco tem feito. Sim. E da possibilidade da gente garantir a PLR para os bancários, mas garantir o bancário enquanto bancário, porque não adianta a gente ter a PLR, mas se você frauda o trabalhador porque bancário, é uma né? fraude, né, Mané, em relação à representação, né, sindical, se a gente for para analisar, é uma fraude na representação sindical. Por quê? Porque ele está exercendo as mesmas atividades, né, dentro do próprio banco, né? Às vezes eles o mesmo prédio, Bia. No mesmo prédio, né? Muitos deles ainda estão nos mesmos prédios, né, nos bancos. O Banco Santander, ele vem implementando, né, na verdade, um sistema que eles vêm tendo empresas, né, abrindo empresas, conglomerados, né, e vai terceirizando esses bancários, né. Com isso, João, a categoria, ela vai perdendo, né, os direitos que foram conquistados, né, por essas lutas do nosso movimento sindical. Por quê? Porque, eu não sei se vocês sabem, mas esse pessoal que foi para essa empresa do conglomerado do Santander, principalmente esse pessoal do SX Plus, eles não recebem vale alimentação. Eles não recebem mais vale alimentação. Então, eles perderam esse direito. Olha que triste, olha que lástima, né? Se a gente for parar para analisar. Poxa, o vale alimentação, ele acaba salvando, complementando, né, o nosso salário. Né? E na questão da PLR é isso, eles vão ser agora avaliados, né, por meritocracia para eles poderem receber, entendeu? Então é muito complicado, né, nessa questão. E é isso, a gente precisa reforçar, né, que a gente é uma fraude, né, que vem se fazendo não só o Santander, como tem outros bancos agora que estão aderindo a essa nova onda, né? Na representação sindical. Então, acho que a gente tem que bater o pé nisso, né? Porque lutar, porque a gente sabe que muitas das conquistas, né, os trabalhadores conquistaram porque a nossa categoria bancária fez as devidas mobilizações. Então, acho que isso é muito importante, né, Mané? Tá. Mané, só queria destacar uma questão que a Bia coloca aqui. Como chega a ser... Não sei nem a palavra. A pessoa continua fazendo o mesmo serviço, como você destacou, às vezes no mesmo local. E aí, ao chegar no final do ano, ele não recebe a PLR. E no mês, ele não recebe nenhum vale-refeição ou alimentação. Alimentação, chega a ser... Qual a mudança que teve?
ele continua fazendo a mesma coisa. Às vezes parece que está num filme do Kafka, né, ou num livro do Kafka, porque não muda nada e o universo dele mudou tudo. Apenas com a vontade do banco de não querer mais pagar o bancário para aquela atividade que ele está exercendo e continua exercendo, né? E o banco lucra, né, com as taxas absurdas, né, que a gente sabe. É um caso à parte, na né? própria pandemia, né, quantas pessoas não perderam o emprego, quantos comércios não foram fechados, e em relação aos bancos, o que aconteceu? Os trabalhadores lá se matando, né, para dar conta, né, do colega que às vezes estava acamado ou que estava ausente, né, ou até mesmo perderam colegas, né? Nossa categoria, querendo ou não, né? E lá estávamos nós, firmes e fortes, trabalhadores lá dando lucro para a instituição. Então, eu acho que nada mais que justo, né? A gente fazer essa luta aí para ter essa parte aí do lucro para a nossa categoria aí, os trabalhadores. Eu acho que, além da gente garantir os nossos direitos, de garantir a nossa PLR, que a gente debateu hoje, que é extremamente importante para a gente, eu acho que a gente precisa garantir o emprego da categoria bancária, porque foi o que você acabou de falar, Bia. Na realidade, estão fraudando o emprego do bancário. Você garante o direito, mas você frauda o emprego. Você coloca uma mesma pessoa que não é mais bancário, fazendo o mesmo serviço e trabalhando no mesmo local. Eu acho que aí nós temos que estar nos mobilizando, estar denunciando e estar, inclusive, pressionando os parlamentares, pressionando o governo para que os direitos dos trabalhadores sejam respeitados e que nós continuamos tendo acesso a esse lucro que a gente ajuda a construir ano após ano, né? Então, eu acho que procuramos fazer esse debate, conversar com os colegas nos locais de trabalho, e é importante a gente manter a nossa unidade, a nossa solidariedade e a gente possa estar denunciando na medida que a gente tenha conhecimento dessas fraudes aí no emprego bancário. Eu acho que valeu por essa conversa, né, que nós fizemos hoje aqui no nosso Papo dos Bancários. Não, eu primeiro queria concluir, né? Queria concluir uma ótima conversa que a gente fez, pelo menos na minha opinião foi uma ótima conversa que a gente fez. E agradecer a quem ficou até agora, quem está acompanhando, e novamente convidar, né, para ficar acompanhando o Papo de Bancário. Nossos novos episódios vão tratar de outros temas que são importantes para a categoria, e às vezes não só para a categoria, né, é importante para o trabalhador, para ele saber como que as coisas realmente funcionam na sociedade. Então, agradeço a vocês pela excelente conversa. Obrigado. Também quero agradecer aí ao Mané, ao João Paulo aí, a você que está nos assistindo, né? E foi uma honra estar aqui, né? E eu também quero aproveitar a oportunidade porque estamos no mês de março, né? E no dia 8 vai ser comemorado o Dia das Mulheres. É uma importante data, né? Que é uma data não apenas de flores, de parabéns, mas é uma data de luta, né? E que a nossa categoria, não só a nossa categoria, mas como as mulheres trabalhadoras, né, que em média, né, nós somos menos remuneradas do que os homens, né, a gente tem muitas lutas ainda para fazer, né, nós temos uma sobrecarga aí em relação ao trabalho, né, porque vocês sabem, a gente não termina só no momento que a gente sai das nossas empresas, a gente ainda continua, a gente tem que dar conta da demanda em casa, né, com os filhos, né, então a nossa luta é muito grande, né, e ainda ganhando menos, né, sendo menos, ainda não somos dignamente reconhecida pelo que exercemos, né, digamos assim. Então eu convido a todos aí a estar participando também dessas lutas aí, que é muito importante. Não só as mulheres, como os homens também, tem que fortalecer aí esses movimentos que a gente faz, né, e que vem a fazer. Muito obrigada a todos, espero que tenham gostado. A gente encerra o nosso podcast Momento Bancário. Foi muito bom, Bia, foi muito bom, João, a gente ter
esse bate-papo aqui, falar um pouco da nossa PLR e vamos dar continuidade na nossa conversa aqui com a categoria bancária e com os trabalhadores. Um abraço aí a todos os trabalhadores bancários.